critério, né? Ordem decrescente e ordem crescente de números, né? Uma atividade. Quando os números estão em ordem do menor para o maior, então está numa ordem crescente. O exemplo está aqui, ó, de 0 a 5. Quando os números estão em ordem do maior para o menor, a ordem é decrescente. Então está aqui o exemplo de 5 até 0. Vamos praticar aqui. Ó. Coloque os números abaixo em ordem crescente, use sinal menor que. Então eu já coloquei a resposta para vocês, vocês podem travar o vídeo e tentar responder para chegar nessa resposta, né? Aqui tem uma sequência de números e a resposta aqui no lado, ó. 34 é menor que 43, é menor que 64 e assim por diante. Coloque os números abaixo em ordem decrescente. Então é do maior para o menor e o símbolo está aqui, ó. Então, o exemplo, né? A resposta, né, do exemplo está aqui, ó, 117. Eu tenho 5 números, 120, 66, 22, 58. Então, a sequência será a resposta em vermelho. Tá? Nós vamos praticar aqui o terceiro. Empregue os sinais maior que e menor que, conforme foi visto, adequadamente nesses dois números. Tá? Vocês podem travar o vídeo, responder e depois verificar o vídeo. Tá? E aí está a sequência da resposta conforme você tem que colocar. Tá? Tem o sinal de maior que e menor que nesse exercício, exemplo 3. Vamos para o exemplo 4. No exemplo 4, a gente tem assim, ó, coloque em ordem decrescente os números 0,1, menos 4 terços, aí que é uma fração, 0,6, menos 2,5 e 2 quintos. Tá? Coloque em ordem decrescente. Então, nós temos esses 5 números para a gente colocar em ordem decrescente. Mas temos as frações e números negativos, né, e positivos. Então, colocando os números da questão, e tem que colocar em decrescente, né, ou seja, do maior para o menor, né, do maior para o menor. Então, primeiro a gente coloca os positivos, depois os negativos. E como saber que o número positivo fracionado, né, ele está entre o que, né? Então vamos verificar o que é cada um deles, tá? Como é que a gente vai descobrir o valor de menos 4 terços? Olha só, a gente pega o número de cima e transforma num número igual ao de baixo o múltiplo dele. Nesse caso, 3 mais 1. 3 mais 1 é o 4 sobre 3. Tá? Então, a gente coloca o sinal negativo antes e faz toda a operação aqui. Ó. 3 sobre 3 mais 1 terço. Ó, 3 sobre 3 é 1. 3 sobre 3 é 1. Agora, mais 1 terço. Né? Mais 1 terço. Nesse caso aqui, 1 terço, né? Se a gente colocar uma vírgula aqui, ia fazer assim, ó, 10, ó. 10 sobre 3 vai dar 3. Então, 10, 3, 3. Então, 1,33. Então, menos 4,3 representa menos 1,33. E nós temos dois números negativos. Então, em ordem decrescente, né? Decrescente é do maior para o menor. Então, os números negativos a gente vai colocar no final, tá? Então, tem dois negativos aqui. E a gente tem três positivos, ó. O 0,1, o 0,6
e o 2/5. Como é que a gente vai representar o 2/5 aqui, né? 2/5. O 2 não dá dividir por 5, né? Então fica 0, alguma coisa. Esse 0, alguma coisa, né? Então a gente vai pegar o 2 e colocar um 0 aqui, ó. Né? Então fica, porque eu já coloquei a vírgula, então 20 por 5 vai dar 4. Então 2/5 é o mesmo que 0,4. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,4. E agora a gente tem condições de colocar isso em ordem decrescente. Então, se é na ordem decrescente, é do maior para o menor. O maior deles, né, é o 0,6. A gente diz 6 décimos. Depois nós temos o 0,4. Então é do maior para o menor. Então, 0,4 é maior que 0,1. Né? E ele é maior que menos 1,33. E 1,33 negativo é maior do que menos 2,5. Tá? Então, o 0,1 é o intermediário disso tudo aqui, ó. Tá? Número negativo depois e número positivo antes. Ok? Qual o valor numérico de menos 5 quartos? Tá? A gente vai decompor o 5 para verificar o valor dele. Okay? Menos 5 quartos, eu pego o sinal negativo, tá? E vou trabalhar com os valores que eu tenho ali. O 5 eu transformo em 4 mais 1. Por que transformo em 4 mais 1? Porque eu tenho o divisor 4. Tá? Então, se eu pegar 4 mais 1, que é 5, né, sobre 4, eu posso reescrever da seguinte maneira. 4 sobre 4 mais 1 quarto. Então, eu tenho menos que valor? 1, que é 4 sobre 4, mais 1 quarto. Esse 1 quarto é menor do que 1, então, vírgula. Né? Ora, eu coloco no imaginário aqui um 0, né? Então fica 10 sobre 4. 10 sobre 4, eu tenho 2,5. Então, 1,25. Então, menos 5 quartos, que é esse número aqui, menos 5 quartos, ele corresponde a um valor menos 1,25. Então, esse número está entre o menos 1 e o menos 2, porque ele é menos 1,25, então ele está mais ou menos aqui, ó, nesta região, tá? 1,25 está entre o menos 2 e o menos 1, numa linha reta. Tá? Da mesma forma, eu posso pegar um número 0,77, por exemplo. Tá? E onde que esse número está? Bom, esse número é o intermediário entre 0 e 1. Por quê? Porque ele é menor do que 1 e maior do que 0. Então, numa linha reta, ele está entre o 0 e 1. Então, ele está mais ou menos nessa região aqui. Ó. Aqui. Entre 0 e 1. Então, esse menos 1,25, eu poderia fazer assim, ó, menos 4, um ponto aqui, menos 3, um ponto aqui, menos 2, um ponto aqui, menos 1, um ponto aqui, 0, um ponto aqui, 1. Né? Então, o 1,25 negativo, né, ele estaria nessa região aqui, ó, nessa região. E o 0,77 nessa região.
Outro exemplo aqui, ó, exemplo 6, tá? Eu quero somar o valor π com 5 meios. Tá? Considerando o π como 3,14, né? E 5 meios sem calculadora, tá? É 4 mais 1, é o 5, sobre 2. Por que eu escolhi 4? Porque o 4 é múltiplo de 2. Então eu separo esses dois números aqui, escrevendo 4 meios, aqui 4 meios, mais meio. Tá? Então fica 4 sobre 2, que é 2. Mais meio é 0, né? Porque o número de cima é menor que o de baixo, então é 0, se eu colocar um zerinho aqui, vai ficar 10 sobre 2, 5. Então eu tenho, na verdade, 2,5. Tá? Então, somando 3,14 com 2,5, né? Então, terei 5,64 como resposta. Tá? Porque é 3 mais 2, 5, 1 mais 5, 6, e o 4 é o centésimo. Ó, exemplo 7, tá? Da dificuldade que os alunos têm. Se eu tenho duas linhas paralelas, aqui a linha A é paralela com a linha B. Se eu colocar uma linha T transversal, neste caso em diagonal, com as duas linhas horizontais, eu tenho ângulos, tá, internos e externos dessas duas linhas horizontais. Então, olhando para a figura, eu posso compreender ou entender o seguinte. Ó. Vou pegar aqui. Ó, essa figura aqui, ó, eu tenho esse ângulo alfa igual a este ângulo alfa interno. Então, esses dois ângulos são iguais e coincidentemente, né, porque são paralelos, esses dois aqui são iguais. Ó. Tá, esses dois são iguais. Então, se eu for escrever, tá, vou tentar aqui escrever nessa aqui, ó. Vou pegar uma cor diferente. Então, 180 menos 40, eu tenho 140. Então, o beta aqui é 140 graus. Aqui também é 140 graus. Esses dois são iguais a esses dois vermelhos aqui. Então, aqui eu tenho 140 e 140. Então, se alguém perguntar para mim o que eu tenho de graus, né? Então, é 140 em vermelho e 40 em azul. Da mesma forma, aqui a soma desses dois aqui, ó, desses dois, é 180. Tá? A soma desses dois aqui é 180. A soma desses dois aqui, ó, a alfa e beta, também é 180. Então vamos imaginar assim, ó. Se aqui eu tenho 36 graus, ó, 36 graus. Quantos graus eu tenho aqui? Os mesmos 36. Ó, os mesmos 36. E quanto que eu terei do beta? No beta. O beta é para complementar 180. Então, beta mais θ tem que ser 180 graus. Ó, a soma desses dois, tá? Soma desses dois. Então, eu tenho beta mais 36 igual a 180. Tá? Então, beta será 144 graus, porque tem que abrir e considerar 180. Pode ver que o beta ele tem uma abertura maior que 90. Né? Maior que 90 graus, que 90 graus é uma linha perpendicular. Então,
o 36 é meu θ e o beta é 144. Agora vamos para outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu queira saber qual é o valor do ângulo x, tá? Sabendo que aqui eu tenho 150, eu tenho uma linha transversal aqui azul. Esse ângulo beta aqui, ó, interno, é 80. Não é o mesmo beta daqui, porque eu peguei a figura anterior, né? Não é o mesmo beta. Quero saber quanto é que é o beta e quanto é que é o x. Uma coisa que a gente tem que notar é o seguinte, que a soma dos ângulos internos e internos de um triângulo é 180 graus. Tá? 180 graus. Então a soma interna é 180. Tá? Bom, o que eu tenho? Eu tenho que x mais θ mais 80 tem que ser 180. Tá? Tem que ser 180. Bom, como é que eu vou saber o valor de x? O valor de x, ó, a soma desses dois tem que dar 180. Então eu já posso concluir que o x aqui, ó, este x é 30 graus. No mesmo raciocínio, eu vou verificar quanto é que esse θ interno do triângulo para descobrir o beta. Tá? Então, neste caso, eu posso verificar aqui, ó, que esse θ com o beta tem que ser 180, que está aqui, ó. Tá? Está aqui. E este θ eu vou descobrir a partir do cálculo que está em vermelho. Então, o θ será 180 menos 80 menos 30, que ele será 70. Né? 70. Eu coloco o valor 70 para este θ e descubro o valor de beta. Então, beta é 110. Então, este valor aqui, ó, este valor é 110 e este valor de x é